mas no dia a dia, né, no senso comum da sociedade, é muito comum você ouvir a associação, as pessoas relacionarem ou criarem expectativas e frustrações sobre essa relação da educação com uma suposta transformação da sociedade. Da seguinte afirmação, né, de que a associação direta ou indireta entre educação e transformação da sociedade é uma ideia, não é um produto histórico, não é a educação nem a escola pública que opera esse aspecto, que opera essa essência da sociedade. Então, como poderá a educação mudar a essência de algo que ela não opera? É uma questão óbvia aí, né? Então, não tem como a educação ter uma... É um discurso que precisa ter uma consequência na prática. Então, eu digo que nós precisamos de uma educação pública que entregue sonhos e uma sociedade que entregue condições objetivas para realizar esses sonhos para a população. Do contrário, para quê? Né? Nós vamos ficar aí nessa permanente busca empolgante e frustrante ao mesmo tempo de não encontrar. Olá, sou o professor Benedito Alencar, tenho formação em pedagogia, mestrado na área de educação e trabalho há mais de 16 anos como professor de educação básica e professor de ensino superior, na formação de educadores no curso de pedagogia da Universidade Pública. No campo da educação, e no campo do trabalho com conhecimento, eu compreendo que uma das tarefas fundamentais de um educador e de uma educadora é se inquietar com as questões sociais e educativas e, a partir dessa inquietação, buscar novos conhecimentos para avançar na compreensão e principalmente na construção de novas práticas educativas na sociedade. Nesse sentido, uma das questões que eu venho abordando nos últimos tempos na minha formação e na minha prática como educador é a temática da relação da educação com a transformação da sociedade. A relação da educação com a transformação da sociedade é uma temática que acompanha a história humana nos últimos anos e é também muito presente nos dias atuais, não só no campo da academia, das próprias escolas, mas no dia a dia, no senso comum da sociedade. É muito comum você ouvir a associação, as pessoas relacionarem ou criarem expectativas e frustrações sobre essa relação da educação com uma suposta transformação da sociedade. Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre as minhas pesquisas, sobre as minhas reflexões práticas que venho fazendo nos últimos tempos sobre essa temática. Afinal de contas, a educação é ou não um instrumento de transformação da sociedade de maneira direta ou indireta? Como é que isso tem lidado? Quais as repercussões que isso traz para a sociedade, para a educação e para os educadores e as educadoras? A seguinte afirmação, de que a associação direta ou indireta entre educação e transformação da sociedade é uma ideia, não é um produto histórico, não é uma categoria histórica. Esse ponto ele é fundamental e é ao mesmo tempo também, eu diria até que um pouco polêmico, para o senso comum e até para vários setores da educação, mas ele é absolutamente razoável, no sentido de que quando você observa como é que se dá essa relação da educação com a transformação da sociedade, pegando como método de análise o materialismo histórico dialético do autor Karl Marx, que explica que para você compreender a sociedade, para compreender os fenômenos, você tem que observar a totalidade dessa sociedade e o processo histórico, sendo que o que explica os fenômenos sociais, o que gera um conhecimento sobre determinados aspectos da sociedade são os fatos, são o que eu chamo de categoria histórica, aquilo que já se provou cientificamente como algo aplicável à sociedade. Então, educação como um instrumento direto ou indireto de grandes transformações na sociedade, a gente ainda não é uma categoria histórica. Por isso que eu afirmo que a associação direta ou indireta
entre educação e transformação da sociedade é uma ideia e não é um produto histórico, ou não é uma categoria histórica, utilizando, né, a linguagem do materialismo histórico dialético.